Então, hoje a família tem esse lance de ser muito rápido e ter esse lance da cultura do, realmente, que como o pessoal chama aí, a família é a própria palavra do Kaizen, cara, hoje é a nossa família Utida, porque a gente gosta de melhorar sempre, todos os dias, e a gente não aguenta ficar parado olhando para aquilo que tá na zona de conforto. Então a gente olha um negócio mais ou menos, a gente, não, vamos melhorar. Ah, se a cozinha tá boa, tá tranquilinha, então tá. Então tá na hora da gente tirar todo mundo da zona de conforto. Então vamos melhorar, vamos reformar, o salão tá bom. Se tá quieto demais, tem alguma coisa que tem que fazer, né? E a gente fala assim que todo negócio, se ele não tá investindo, tem alguma coisa errada. Uma hora o negócio vai sentir essa falta de movimento, né? Sejam muito bem-vindos, meus vizinhos, a mais um Construindo Futuros, o podcast que a gente conversa com pessoa que constrói futuros aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul e também no Brasil. E hoje eu estou aqui de mãos abanando, hein? Eu achei que ia ter uma barca maravilhosa aqui. Não, eu também pensei em trazer. Não, mas é o horário. A gente marca um próximo e aí no próximo a gente marca a noite. Pode ser. E degusta aqui. Douglas, estou aqui com o Douglas Utida. Obrigado pelo convite, ter aceitado o convite. Sim. As pessoas às vezes não sabem os bastidores, mas acho que desde o começo do projeto, né? A gente conversou, quando a gente estava pensando no projeto. Você, o nome seu, da família, foi um que a gente pensou de receber aqui, porque nós nos inspiramos muito, isso é verdade, no trabalho que vocês fazem ali no Utida. Para quem às vezes está escutando de fora, o Utida é um restaurante de comida japonesa que tem aqui em Dourados. E eu vou falar, eu viajo o mundo, eu gosto de comer comida japonesa. Cara, eu não acho uma comida japonesa mundo afora igual a do Utida. Então, obrigado por ter aceitado o convite e parabéns pelo trabalho de vocês ali. Seja bem-vindo. Bom, obrigado, muito obrigado aí pelo convite, né? É uma honra aí ser recebido aqui e também ser um dos escolhidos, né? Para estar prestigiando esse espaço que vocês fizeram com muito carinho, né? A gente que tá aqui. E também pra gente representar, né? Eu acredito, assim, que muitas pessoas que também queriam estar aqui, ou um dia vão estar aqui, que também seja representados todos. Né? Então, deixar um legado bacana, né? Isso. Ô Douglas, começa contando pra mim, e as nossas histórias têm algumas semelhanças, né? Como surgiu o Utida? Porque, vamos dizer assim, é um legado que você tá recebendo e também construindo para passar para frente. Mas como foi o surgimento lá atrás? Que é uma história que eu não conheço, eu vou descobrir aqui agora. É uma história interessante. Até tava agora com a minha esposa, né, em casa, e a gente, o que você vai falar, tal, né? Eu falei assim, calma. Falei, isso é um papo que é da nossa família, da vida, né? Você sabe, né? Não você tem que... todo dia. Você não precisa estudar sobre isso, porque você viveu aquilo, né? Então, assim, a história começa na hierarquia, vamos dizer assim, né? Então, assim, o meu avô, meus avós, né? Meu avô são desde aquela história que todo mundo escutava, que vieram do Japão, estavam lá em São Paulo, né? Em Presidente Prudente, ali, interior, né? Álvares e Machado ali, eles um grupo de feirantes, né? Tanto a minha mãe quanto o meu pai tiveram essa vida de iniciar ali na roça, vamos dizer assim, né? Produção rural ali. Eles plantavam, vendiam, então assim, meu pai até fala que o primeiro Fusca dele foi comprado através de uma plantação recorde de gengibre. Então ele fala assim, meus pais agrônomo, minha mãe professora de matemática, tinha um Kumon, tinha um monte de coisa, né? Legal. Mas assim, essa ideia nossa veio, eu acho que é um pouco da cultura nossa também, sempre o primeiro ponto que a gente fala, às vezes, é mexer com algo relacionado à alimentação, que é a comida, né? Então assim, meu avô, ele veio morar, né, com nós, assim, em Dourados. Legal. No final ali, né, que ele não estava muito bem e tal. Então assim, meu pai resolveu passar um tempo com ele ali, né, também para poder fazer o papel de filho, né? Também para retribuir isso, né? Claro, então, eu acho que é um ciclo da vida, né? E ele foi o filho que ficou com o pai dele até o final, assim, né? Então, assim... Como é que era o nome do seu avô? Noboro. Noboro? Um nome bem diferente mesmo. Então, assim, ele veio dessa época, veio pra cá, né, pra Dourados, e aqui a gente já mexia com ele, O seu pai nasceu lá ou nasceu aqui? Em Álvares Machado. Nasceu em Álvares Machado. Minha mãe em Presidente Prudente. Legal. E os filhos nasceram, somos douradenses mesmo, né? Então, assim, desde essa época ele sempre falava, né, pro meu pai que tinha muita vontade de um dia
por exemplo, que nem na feira, né? Sabe, nas feiras? Tem, por exemplo, tem vários japoneses ali, né? Então é mais ou menos ali como se fosse uma família ali. Então o pessoal ali fazia, né? Vendia ali, por exemplo, aqueles tofu, né? Meu avô, ele tinha vontade de fazer, assim, um tofu, fazer uma coisinha ou outra. Fazer a comida pronta ali, né? Sabe aquelas barraquinhas de feira? Então essa foi a primeira ideia que ele tinha, assim, de ter um negócio. Então, assim, ele, não, a gente podia, né? Falar, tem vontade. Aí isso passou pro meu pai também, né? Que vai vindo, né? De geração. Sim. A gente vai deixando ali e ele vai querendo realizar algo que faltou, né? Então, meu pai também falou assim, não, um dia, de repente, tem vontade de ter uma... Até hoje ele fala, acredita? Eu acho que quando ele ficar mais, assim, tiver nada muito o que fazer, assim, eu acho que ele é capaz de ainda montar algo, assim, do estilo que ele gosta, pra lembrar até como se lembrar da história dele, Sim. né? Até ou do próprio pai dele, né? Mas assim, a gente, com essa história de querer ter um negócio de alimentação, né? Que era simplesmente uma barraquinha de feira, algo assim. Então, assim, ficou isso na família. Ficou isso pro meu pai, né? E meu pai nunca, assim, acho que só compartilhava às vezes com a minha mãe, né? Tá, um dia a gente pode ter, mas assim, meu pai é agrônomo. Aquele sonho de família. Ele é agrônomo, né? Trabalhou muito no campo, ficou muito tempo, saía de madrugada, voltava 9 horas da noite. Então ele ficava muito tempo nisso, ele trabalhou 25 anos, né? Então, assim, quando a gente resolveu, foi quando, assim, o meu avô já tava, né? Não tava muito bem e ele faleceu, né? Então ele tinha umas terras ali em Álvares Machado, né? E aí, assim, ficou por isso. Aí, o que aconteceu? Nessa mesma época, minha mãe que tinha aquela escola de Kumon, né? A franquia teve umas mudanças, né? De royalties, essas coisas assim, e ela aconteceu. Ela simplesmente parou o negócio. E saiu da estrutura do Kumon. Aí tinha o pessoal, né? Que trabalhavam lá, assim, 10 anos, 15 anos com ela, assim, muito tempo, né? Então, assim, pra acertar esse pessoal, o que ela teve que fazer? Pra uma, ela teve que entregar a escola. Pra outra, ela teve que entregar um carro. Pra outra, não sei o quê. E assim, então a gente passou... Eu falo assim, todo mundo que não passou, mas que é o melhor momento da vida, que é o mais difícil, mas que eu acho que tudo para aprender, para se preparar, porque nessa época a gente passou um ano mais ou menos, que a gente chama pela passagem do deserto, né? Então assim, a gente lá sem entender, molecão, Isso, né? Que ano foi? Foi mais ou menos ali, ó, que a gente vai fazer 16 anos agora, dia 18, Legal. Né? Então isso aí vai fazer mais ou menos uns 20 anos. Legal. Total. Então assim... quando a gente tava nessa época de 16 anos ali, mais ou menos, né? O bicho pegou. Então assim, a gente ainda ia pra escola, né? Que tava nessa fase de escola, ensino médio e tal. E a gente passou esse ano, assim, zero, assim. Não podia fazer nada. Sobrevivendo. Não podia sair, fazer nada. Aí meu pai, ele disse que ele pagava a conta do mês retrasado, do passado, e sempre ficava rodando assim. Porque não conseguia chegar no momento, que era 3 filhos pra estudar em escola particular, ter todos os custos, né? Imagina isso para um pai. E do outro lado, a minha mãe, que era empresária, professora, lidava com muita gente todos os dias. Ela voltou para ser dona de casa. E a gente até mandou a menina que trabalhava em casa, teve que mandar ela embora porque não tinha condições, né? Então a gente voltou tudo para trás, passamos esse ano de desertão assim. E o ano que virou uma chave, assim, para mim também, que eu me incluo nessa história, porque que nós criamos, o Tidal foi criado em família. Que legal. Ele não foi criado simplesmente, veio alguém, o meu pai, meu avô que criou. Porque assim, aquele negócio de ideia, né? A ideia, o sonho não vale nada se ninguém fazer isso acontecer, né? Então ficou só na ideia, né? E aí que me virou a chave, assim, porque assim, eu sou filho do meio, tenho mais 2 irmãos, mais velho e mais novo. E aí, assim, eu era o que mais ficava na rua. Era assim, eu jogava beisebol, né, viajava o Brasil fazendo isso, né? Jogava escola, tinha bolsa. Então, assim, eu era um cara que gostava muito de esporte, né? Então, ao mesmo tempo, quando a gente é liderança, sempre foi líder, né? Capitão, assim, né? Então, só que naquela época era assim, você era uma liderança de bagunça, né? Então, tipo assim, a molecada, o pessoal puxava você pra, vamos sair, vamos fazer isso e tal, né? Então, ficava mais nesse perfil, né? E aí, o dia que me virou a chave, assim, foi o dia que eu tava voltando da escola nessa época, e aí foi bem nessa, assim, acho que eu peguei o momento pior, assim, sabe? Que eu tava chegando em casa e tal, aí eu fui entrando em casa devagar, coloquei a bicicleta, nessa época eu até andava
numa Calói marrom, cara. Uma barra forte que era do meu pai. Eu lembro até hoje. Então, assim, a gente tava entrando lá e aí entrei assim. Aí eu vi a minha mãe, sabe? Ela assim, lá na frente, assim, onde até hoje é ali onde hoje é o caixa. O que mudou, né? Antes ali era um ambiente que fazia o hot, né? Sim. Que a gente chama. Então ali era uma sala antigamente. E aí eu entrei assim, tinha um espelho do lado esquerdo, grandão, na horizontal e tal. E aí entrei lá no cantinho, aí minha mãe, ela tava assim, chorando, sabe? Tava chorando, assim, chorando, sabe? Quando ela, assim, caiu, assim, na realidade. Nossa, o que eu tô fazendo aqui? Eu era isso, fazia aquilo, eu tava todo dia com as pessoas, ajudando, ensinando, né? Produzindo, né? E ela teve que interromper, né? Então, naquele momento, tudo é muito difícil e até a gente às vezes aceitar ali é forte, né? Então, só quem passa, assim, que vê. Então, naquele momento que eu vi ela, assim, chorando ali, eu cheguei bem devagar, que eu consegui pegar a imagem, né? Por isso que na minha imagem tem até detalhes, assim, pra falar, consigo falar os detalhes. Porque quando eu vi aquilo lá, eu simplesmente, assim, me veio algo em mim, assim, que eu falei assim, cara, o que é isso, assim? Eu senti algo diferente. Na época eu não sabia, né, o que era isso e tal, mas eu senti algo diferente. Eu falei assim, cara, não tá certo isso, entendeu? Aí eu olhei pra dentro de casa, comecei a observar assim, comecei a entender, né? O meu irmão mais velho era o cara que, imagina, filho da dona da escola. O cara era crânio, matemática pra ele, a gente fazia as provas se entregava na outra ponta a gente já terminava. Então era num nível assim, de japonês mesmo, assim, entendeu? Aqueles bem regradinho, né? Então assim, a gente era mais ou menos toda sala tinha um japonês que gabaritava tudo. Isso, era nós. E as meninas eram mais ainda, geralmente. Aí colava em volta da gente no dia da prova. Sentava a galera em volta. 2 pra trás, 2 pra frente, 2 pro lado. Faça amizade com o japonês inteligente da sala. Então assim, ainda mais que faça Kumon, né? Exatamente. Tem que ter um histórico. Então assim, nessa época aí... Não, mas tem um acordo... entre Brasil e Japão, que todo mundo que tem ascendência japonesa tem que fazer Kumon. Tô brincando. Então, assim, a gente... Nessa época, o meu irmão, ele regrediu. Ele era sempre o aluno número 1, né? E impactou. Esse ano difícil impactou ele. Impactou. Que ele, de 10, assim, de repente, passou... O mais velho é o Braulio. E o mais novo é o William, que é o Sushi Man, né? Sim. Então, assim, ele começou a ficar em recuperação. Começou a recair. Começou a querer ficar isolado ali em computador. O meu irmão mais novo não entendia ainda nada, porque era muito mais novo, ficou junto com ele, os dois ficavam assim, na época ali, jogando, né? Sim. Aqueles jogos assim que não terminam nunca, né? E eu nunca gostei disso, porque eu achava, assim, até hoje acho que às vezes a gente entra num mundo paralelo aí, que a gente acaba, fala assim, a gente vira um zumbi, né? Sim. Então assim, eu falei assim, não, cara, aí eu chegava em casa, minha mãe quieta, e os meus irmãos no computador e indo mal. Então, assim, naquele momento que eu gravei essa cena da minha mãe, vi em casa que tava ali, meu pai chegava em casa, ele chegava em casa quase não dava oi, cara. Ele entrava assim na porta, sabe andando rápido, aos passos largos? Não queria conversa. Não queria conversa. Ele entrava lá no quarto e tal, comia e tal, era fim de conversa. Por quê? Ele acordava às 4, 5 horas da manhã, chegava às 9 horas da noite, imagina a disposição dele, sabendo que tá devendo 1 ou 2 meses pra trás. Então, todo aquele cenário ali foi muito difícil, porque a gente não tinha dinheiro pra comprar. Sim, vamos comprar um doce, um salgado na escola. Cara, não tinha, entendeu? E assim, vendo hoje, né, tudo isso é muito diferente, mas começou ali, a semente foi plantada, ali, no deserto. No deserto. O deserto passou ali, ficou ali. E aí disso eu tenho muito em mim isso, que eu comecei a naturalmente buscar conhecimento, que é um dos pilares, né? Então, conhecimento. Então, assim, ideia, sonho, mas a gente tem que colocar em prática. Aí eu comecei a ir atrás de conhecimento. Foi bem na época que lançou aquele negócio do segredo, né? Que nos aeroportos vendiam um CDzinho e tal. Aí teve uma palestra sobre isso ali acho que no Senac, alguma coisa assim, né? Foi no Senai. E aí eu fui e falei assim, me leva lá nessa palestra aí, que aí imagina, essa idade, colocava um sapatão marrom, ninguém entendia nada, um gurizão tentando andar meio de esporte fino social, meio de adulto, né? Meio esquisitão, né? Que a galera tá andando de skatista, né?
Então, assim, nessa época eu fui lá, comecei, falei, pô, que legal. Eu falei, eu não tenho nenhuma opção, não tenho conhecimento suficiente, sempre fiquei atrás de ficar em esporte, gandalhando por aí, com a molecada, na minha idade, tal, e nunca tive esse outro lado. Então, assim, pra mim é novo, né? Então, assim, nessa época eu não tinha recurso nenhum. Sim. E também não entendi que hoje em dia mudou muito, né? O tanto de conhecimento que a gente tem. O acesso ao conhecimento é então muito. naquela época não tinha. Então, assim, eu me apeguei a isso e eu lembro que eu assisti pelo menos umas 30 vezes, Vitor. Né? O CD do... Eu assisti 30 vezes e me peguei aquele conhecimento, que assim, a gente tem que mentalizar, a gente tem que agradecer. Entra no básico, né? A gente tem que ter um objetivo. Aula 1, né? Da vida. Isso, um objetivo, uma visão. Sem a visão a gente não tem motivação, a gente não consegue fazer nada, a gente não tem disciplina sem ter um objetivo. Aí tem que ter preparo, aí depois a gente entra na preparação, né? Mas assim, quando eu entendi lá que precisava ter um objetivo, eu falei assim, cara, vamos definir um objetivo pra família. A gente precisa sair desse negócio aqui. Falei, não dá mais. Sim. Sabe, quando você fica inconformado, você fica assim, não dá. Você tá assistindo assim de camarote aquilo, tudo como se fosse a ruína, né? Sim. Tudo caindo, você começa a vir algo que hoje a gente pode se dizer que realmente é a famosa força, né? É o Espírito Santo mesmo, né? Que vem na gente, que a gente na época não entendia nada. Procura se agarrar a alguma coisa, né? E veio essa força que foi essa ajuda, porque eu também na época comecei até a orar na época, porque não era assim. Ia só pra curir se fosse na catequese. Né? Depois disso você não frequentava, não tinha motivo. Você ia só se você precisava ir, né? Mas não tinha essa conexão, né? Então, assim, a gente orava, eu mentalizava, sentava lá naquele terreno do restaurante, são 1.000 metros quadrados. Ali tinha canavial, cara, de açúcar. De açúcar não, de cana, tinha cana, né? Tinha cana, tinha um monte de coisa ali, cara. Assim, uma casinha de madeira e tal, né? Então eu sentava com a cadeirinha lá e visualizava, né? A gente... Mas já o restaurante ou não? Aí a gente já, em reunião de família, falou, que a gente precisa fazer alguma coisa. E aí, o que tem? Seu avô falou, a gente podia ver alguma coisa de restaurante. Sempre teve na família essa vontade de ter um restaurante. Aí, nesse intervalo, eu contei um pouquinho pra frente, mas depois que passou essa fase do deserto, eu comecei a assistir isso aí, a gente partiu para escolher um assunto, um tema, algo que a gente foco, objetivo, né? Pra gente fazer. Então, depois que a gente escolheu, é isso aí. Aí a gente falou, então a gente vai ter que vender essa terra aí do seu pai, que é do meu avô. Lá em São Paulo. Em Álvares Machado, pra gente poder realizar esse objetivo, esse sonho aí da família, pra gente poder sair do que a gente tá, né? Então, assim, os meus pais, nessa época, já começaram a pegar o carrinho deles, começaram a viajar para conhecer restaurantes, entender como é que funcionava, começaram a comer em vários lugares, sabe? Estudar, né? Estudar. Não é do nada, assim, né? Foram estudar, partiram, assim, bastante em Campo Grande, depois foram para São Paulo. Claro. Ficaram para São Paulo ali, rodando, conhecendo, tipo, conversando. Os dois foram atrás da época, quando a gente começa, assim, que não tem muito recurso, o Sebrae, né? Sim. Então, e o Sebrae ajuda, hein? Ajuda muito. Quem tá começando, o Sebrae é muito a mão na roda. Isso. E a gente fez muitos anos lá, né? No começo, assim, foi o projeto saiu do papel lá. Legal. Então, assim, a gente agradece muito também, né? Então, assim, eles partiram pra lá, começaram a estudar tal, mas sempre precisava do recurso, né? Só que, assim, a gente não pegou o recurso e a gente foi correr atrás do sonho. A gente correu atrás do sonho, eles foram estudar. E aí eu falei assim, aí lá nos estudos que tem, né? Se você pode imaginar, né? E se acredita nisso aí, você pode conquistar. Você pode fazer. Se você mentalizou, é só questão de tempo para você. Se você acreditar mesmo nisso, né? Você consegue conquistar. Então tem um planejamento, tem um objetivo, tem ações, você tem que trabalhar, você tem que correr atrás, você tem que fazer um network, né? A gente tem bastante itens que a gente precisa, só que na época você simplesmente corre atrás daquilo que queima no teu coração, né? Sim. Então assim, o que aconteceu? Eu em particular escolhi assim, então eu vou escolher um objetivo, vou escrever. Aí ela fala, escreve no presente do indicativo. Sou tão feliz e grato que o nosso restaurante está aberto no dia 18 de junho de 2000 e tipo assim, né? A gente escrevia assim, né?
a gente vai fazer 16, 2008, né? Isso. Então, assim, aí a gente ia lá em 2006, mais ou menos, que a gente começou isso, né? 2016, 17, assim, no comecinho. Aí a gente começou a estudar em 2016. E aí, 2006, né? Isso, 2006. É. Então, assim, a gente começou a estudar em e tal. 2008. Aí em 2007 que começou a fazer a parte de obra, assim, né? Mas um negócio bem legal que é interessante, assim, que quando eu comecei a sentar lá no terreno baldio lá, numa cadeirinha, fechava os olhos assim, é uma espécie de visualização, mais uma oração, né? Então eu ficava tentando criar, cara. No começo não vinha nada. Assim, é difícil, né? Você no começo fica assim, materializar alguma coisa na cabeça, mente, né? A cabeça fica assim, né? Quer ficar mexendo bastante. Então, assim, depois de várias tentativas ali, comecei a entender esse processo de criação, né? Sim. Então, quando eu comecei a entender, começou a vir, a gente foi lá e, assim, eu escrevi. Falei, ó, então, assim, no dia, sabe aquelas datas de praxe? Se no dia 1º do 1 de 2006, ali, 2007, se a gente vender essas terras aí do meu avô, e só que, assim, tinham 9 pessoas para dividir. Que naquela época a pessoa fazia filho bastante, né? Então, assim, falei, se vender nessa época e tal, a gente vai fazer esse restaurante, que é a única coisa que precisava agora. Era o recurso. Era o que precisava pra gente poder dar pontapé inicial, né? Precisou demais, mas aí a gente depois disso que a gente conseguiu acesso, né? Não foi só. Assim, aí a gente aí eu determinei essa data, fui no Réveillon, que na época de sair ainda, né? Solteiro, tudo, 16 anos ali mais ou menos. Fui e voltei pra casa de manhã, né? E aí deitei na sala assim, meio acordado, meio dormindo. O pessoal ia almoçar em casa no outro dia, né? Com assim, uns amigos, né? Da minha mãe e do meu pai. E aí eu lembro que eu tinha faz tempo determinado aquela data, né? E eu lembro que daí o meu tio, né? Que é o irmão do meu pai, né? Ele ligou lá. E quando ligou assim, parece que eu entendi, assim, o que era o telefonema. Feliz ano novo, tal. Sério, tal, desligou. Eu falei assim, vendeu lá? Assim, as terras? Ele, rapaz, vendeu. Você acredita? O cara ligou hoje. 1º de janeiro. E aí eu falei assim, mas como é que foi isso aí? Eu fiquei doido, né? Porque eu falei assim, rapaz, funcionou. Funcionou aquele negócio ali, né? Aí eu fiquei assim, eu falei, funcionou. E aí, o que aconteceu? A história do médico. Ele disse que passava lá sempre na frente. E disse que no dia 31 pro dia 1, ele tava dormindo. E aí ele sonhou que ele tava de pé, olhando lá pra área. E a área inteira tava toda plantada de eucalipto. E ele se viu lá no sonho, sabe? Aí disse que ele de manhã, no outro dia, pegou foi lá nessa terra, pegou o telefone lá da terra, né, que tava vendendo com o meu tio, ligou lá pra ele e fechou na hora. E aí, na outra semana, aí na outra semana ele chamou todo mundo e falou que ia pagar todo mundo em dinheiro. Fez o cheque, né? Falou, vou pagar todo mundo aqui, vem todo mundo assinar o contrato que vou pagar a parte de cada um, já vou separar o valor que vocês querem, cada um. Aí foi isso que foi o pontapé inicial, depois de ter passado, aí nesse tempo, né, meu avô foi e tal, a gente passou um ano assim difícil, né, e depois desse um ano veio tudo isso e a gente foi o primeiro recurso. Aí a gente começou a fazer, aí que daí a gente teve recurso para fazer, por exemplo, um projeto de FCO. Entendi. Aí surgiu, aí eles começaram a ter um dinheiro para poder viajar mais, pra conhecer ali, pra conhecer, começou o projeto mesmo, assim, sabe? A operação, né, do que colocar materializar o que estava na cabeça. Isso, aí eles começaram a fazer os projetos com arquitetos também, tudo certinho, né? E aí o primeiro projeto foi mais ou menos aquilo que meu pai, na simplicidade, né, até hoje, assim, ele, naquele lado lá do restaurante, que é o outro lado onde tem a Sakura hoje, né? Sim. Ela era assim, era um espaço aberto, sem cobertura, e tinha uma plaquinha assim, como se fosse na feira. Tipo, uma foto de um sobado, um espetinho, não sei o que. E até um tempo, assim, meio próximo, 6 meses ali de abrir, cara, ele tava nisso aí, ia ficar nisso. Aí a gente começou a estudar, a fazer, não, mas aí não dá, e se chover, né? A gente não tinha experiência nenhuma, Vic, nenhuma, mas a gente falou assim, mas e se chover, né? Já tá no frio, como é que vai ficar? Aí fez uma coberturinha, então vamos fazer um pouco a mais, fazer uma cobertura. Aí fez uma cobertura só no meio ali, os cantos ali daquele outro salão ficava tudo aberto.
Então, assim, aí foi indo, assim, não, larga a mão de fazer espetinho, não vai dar, equipamento. Mas isso antes de abrir ou depois que abriu? Antes de abrir. Antes de abrir. Aí veio cozinheiros, né? Trouxe 3 cozinheiros, assim, que tinham mais experiência, uma em cada área. Um em prato quente, um em sushi e um em grelhado. Alguns pratos estão até hoje deles, né? Que legal. Até hoje. Então foi uma base que deu. Por exemplo? Aquele salmão, molho de maracujá, que é um grelhado. Bacana. Aquilo lá é desde a inauguração, desde então. a inauguração. Bacana. 16 anos fazendo prato. E é bom, hein? Aí os sushis, né? Ali alguns, né? Então, legal. A gente pegou toda essa base, né? E aí começou o projeto, né? Então, é assim, aí de lá pra cá são várias histórias que acontecem em bastidores, inauguração, acaba a luz, né? Na inauguração? Acabou umas 4 vezes a luz. E a gente lá assim... Acontece. Teve uma hora que a gente se encontrou nos bastidores, assim, olhando um pro outro, veio meu pai, né? Meu Deus, o que tá acontecendo, cara? Há tanta gente, acabou a luz, não sei o que, sabe? E foi bem, a gente inaugurou no dia 18 de junho de 2008, né? Então daqui uns dias vai fazer 16 anos, né? Que de 18 é... Daqui uns dias. É terça-feira. Vai fazer 16 anos. O episódio sai na quinta, 2 dias depois. Então faz 2 dias já. Legal. Então, pra quem tá assistindo aí... Acabou de fazer 16 anos. Acabou de fazer 16 anos. Então a gente... E como foi esse começo, Douglas? O começo, como qualquer começo, foi muito desafiante, né? Acho que a gente pode usar o desafio, né, como palavra, porque, assim, não é impossível de realizar, de fazer. Mas, assim, que nem eu te falei, inaugurou, acabou a luz 4 vezes, a gente acabava a mercadoria, acabava o sorvete no meio da noite. Eu saía correndo de bicicleta, de moto, de carro, ia no mercado buscar um shoyu, ia lá na época que tinha a sorveteria ali perto, buscar um pote de sorvete. Aí fulano falaram que gostava de comer com shoyu light. Aí a gente nem sabia o que era isso no começo. E eu falei, cara, existe shoyu light? Existe, tal. A pessoa até mandou a foto, né? Falei assim, nossa, cara, eu nunca tinha reparado isso no mercado, nenhum lugar. Aí saía correndo lá, buscava pra pessoa. Então a gente foi assim, vendo o que as pessoas queriam, ouvindo. E aí a gente era assim, muito rápido. Então hoje a família tem esse lance de ser muito rápido e ter esse lance da cultura do, realmente, que como o pessoal chama aí, a família é a própria palavra do Kaizen, cara, hoje é a nossa família Utida, porque a gente gosta de melhorar sempre, todos os dias, e a gente não aguenta ficar parado olhando para aquilo que tá na zona de conforto. Então a gente olha um negócio mais ou menos, a gente, não, vamos melhorar. Ah, se a cozinha tá boa, tá tranquilinha, então tá. Então tá na hora da gente tirar todo mundo da zona de conforto. Então vamos melhorar, vamos reformar, o salão tá bom? Se tá quieto demais, tem alguma coisa que tem que fazer, né? E a gente fala assim que todo negócio, se ele não tá investindo, tem alguma coisa errada. Uma hora o negócio vai sentir essa falta de movimento, né? A gente brinca que ter uma empresa é como se fosse uma esteira ou uma correnteza de rio. Não adianta você querer ficar parado. Porque se você estiver parado, você tá indo para trás. Isso. Entendeu? Se você tá parado, tá estagnado, você está regredindo. Você tem que estar evoluindo para às vezes tentar estar estagnado, mas tem que tentar acelerar mais rápido que essa correnteza para poder evoluir. Então isso exige movimento, né? O tempo todo. Sim. E esse é um dos grandes pontos, né? Porque assim, lá se a gente tivesse... A gente já ficou, assim, não que a gente ficaria todos os anos fazendo, assim, uma imersão, a gente fala, né? Então a gente já fez algumas imersões, assim, como se for que nem agora final do ano, né? Que a gente fica focado ali quase... a gente fica trabalhando durante quase um ano ali, às vezes, no projeto. Trabalhando, filmando, mentalizando, criando, vendo como é que vai ficar, faz em 3D... O máximo possível que a gente conseguir materializar aquilo, a gente faz. Pra gente poder, na hora que ter o tempo pra fazer, a gente já planeja todas as equipes, tudo certinho. E aquela nossa reforma, por exemplo, o pessoal tava dando 3 meses, 4 meses, tinha empresa dando até 4, 5, 6 meses. Pra fazer reforma. E aí, em quanto tempo a gente fez? A gente fez em 15 dias. Então, assim, eu aprendi a usar E não tem opção, né? Ou faz em 15 dias, porque o negócio tem que voltar a funcionar. Então, assim, eu peguei um martelete na mão, junto com meu pai. Meu pai lá, se você olha lá, o cara mais sujo lá era ele. Então a gente ficava de manhã até a noite ali, quebrando parede junto, pra acelerar. Porque se não quebrasse uma, né? E assim, a gente tinha uma equipe grande indo lá. Tinha dia que tinha 40 pessoas, cara. Só que aí, no dia que precisa, às vezes faltava 5 caras numa determinada área.
aí a gente não consegue, aí no outro dia ir outra equipe, né? Então a gente fica mais ou menos por aí. Então assim, eu falo assim, isso é uma história que aconteceu mais recente, mas assim, como todo começo, né? A gente até hoje, né? Eu falo assim, pessoal, que até hoje as pessoas perguntam, tem que investir quanto pra abrir um negócio? Assim, cara, eu falei assim, depende, porque eu falei, a gente não tá investindo até hoje. Então, não assim, para, né? Falei, se você colocar o tanto que você investiu até hoje, cara, é meio que impossível você chegar no valor. Porque eu falei assim, já foram né, assim, um número expressivo, que se a gente fosse colocar, mas cadê todo esse investimento na minha conta, né? É curioso isso, né? Porque as pessoas, se a gente olhar, eu acho que eu não sei se é 5 ou 10 anos que 1% só das empresas do Brasil sobrevivem esse período. Acho que não sei se são 5 ou 10 anos. Tem uma faixa, né? A cada tanto tempo. Vão uma porcentagem que vai diminuindo. A taxa de mortalidade das empresas. Isso. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, que quem sobrevive, enxerga, e às vezes quem fica para trás não enxerga, é que o investimento, ele é igual você falou, ele é eterno. Ele é eterno. E você acaba começando a gostar do jogo, do investimento. Sim. Então, o que eu enxergo nas empresas que funcionam bem? E nas que não fazem isso, muitas ficam para trás. Você tem um investimento inicial, você tem uma entrada de dinheiro, e aí você tem a sua manutenção. Manutenção que eu digo assim, a sua operação. Você tem que ter um valor para pagar a tua operação. Você tem que ter um valor para a vida da família. E você tem que ter um valor para investimento, que daí pode ser caracterizado como crescimento, como que quiser. Ou seja, é aquilo que vai te tirar de onde você tá para você dar um passo a mais. Sim. Pode ser pequeno, pode ser grande. E é interessante que isso é vamos imaginar uma pizza de 3 pedaços. 4 pedaços tem um imposto, né? Sim. Que tem que pagar. Mas vamos imaginar uma pizza aí desses 3 pedaços. 2,5. Uma pizza de 3 pedaços. O interessante é que e a pizza toda é o seu faturamento. Sim. As pessoas às vezes começam a faturar mais e mantém o giro, né? A operação, porque tem que pagar. Alguns até tiram, enfim. Mas não investe nada. E esse extra que entra usa para o benefício da família. Que, claro, é dona do negócio, não tem problema utilizar. Só que quando você separa um valor para esse investimento, a pizza cresce. Isso. É essa fatia que muita gente não deixa dinheiro para ela, que faz a pizza crescer. E se a pizza, ela aumenta, eu sei que a gente tá falando de comida japonesa, mas me desculpa aqui falar da pizza. Se a pizza, ela aumenta, todas as fatias aumentam junto. Sim. Então é muito interessante ver, hoje, por exemplo, a estrutura da São Bento. A gente investe muito, mas muito com força no futuro. E tem coisa, até esses dias, claro que não é nesse nível, né? O pessoal saiu um monte de reportagem que a Apple torrou $1 bilhão no projeto. Eles estavam fazendo um projeto de um carro lá e, desistimos, não vamos fazer. Claro que eles aprenderam muita coisa. Cara, quanta coisa a gente investe, vocês, eu tenho certeza lá também, que às vezes não vai pra frente. Mas, esse caminho aqui foi testado, validado, e não é por isso aqui. Então, nós vamos por outro caminho. E as pessoas não enxergam isso. Então, hoje, as pessoas muitas vezes olham, não só nós, mas outros negócios, vocês também, outras empresas, pequena, média, grande, falam, nossa, mas o cara vive bem. Ele não entende que aquilo é uma fatia, que o negócio está girando um volume maior de faturamento, de dinheiro, que você pode ter aquela fatia um pouco maior. Mas se não investir... É o mínimo aceitável, pro curto, pro médio e pro longo prazo. Isso. E quando vocês vão fazer uma reforma igual vocês fizeram agora, com aquela sakura que vocês chamam? A árvore, essa cerejeira que é a sakura do Japão, né? Então, aquela cerejeira maravilhosa ali, às vezes você vai olhar e não fecha a conta. Isso. Mas ao longo do tempo, a experiência do cliente, a percepção de valor do produto, da recorrência, que eu acho que para vocês deve ser a coisa, talvez uma das mais importantes, né? O cliente voltar e voltar. Sim, e voltar. Isso. Então, realmente, investe... Você fala, quando vocês investiram hoje, você fala, não olha não que a conta não fecha. Pro futuro, ela fecha. Mas tem que ter isso em mente. Esse é um dos pontos importantes, né, em relação para quem pergunta, o que vocês passaram, o que vocês me recomendam, o que vocês me dão de sugestão, opinião, não sei o que, né? Então eu falo assim, sugestões, a gente pode dar eu posso falar o que a gente passou, né? Porque aí a opinião, eu falei, é de graça, então às vezes não vale nada, né? Mas assim, tô dando a sugestão, tipo assim, então assim, se você for começar um negócio, tudo que você fizer, sempre lembra que recompensa a curto prazo nunca dá certo.
recompensa a longo prazo, sempre vai dar certo. É o negócio rico, dono pobre. Então assim... O primeiro dinheiro vai pro negócio. Então assim, sempre assim, quando a gente vê a gente num lugar bom, fazendo algo ali diferente, nossa, mas esse cara é assim, né? Eu falei, gente, isso aí é o mínimo que a gente tem que às vezes promover pra nossa família, porque é uma recompensa, né? O tanto eu falo assim, de pressão, o tanto, né, de julgamento, né? Tanto de torcida contra. Então tem, nesse mundo que a gente vive, né? Tem muito disso. Então a gente tem que entender tudo isso. Por isso que a gente tem que se blindar, a gente tem que aprender, a gente tem que buscar opções, né? Pra gente se equilibrar como ser humano, assim. Pra gente poder ser um bom líder, um bom pastor, né? Porque, assim, as pessoas que estão junto com a gente tem hoje, nas posições, assim, que a gente tem que agradecer demais, porque não é todos que têm, às vezes, aquele perfil, ou são escolhidos para estar nessas cadeiras, assim. Sim. E a gente sabe que isso é um papel muito importante para a gente poder estar ajudando ali as pessoas ali a seguir um caminho deles, né? Então, assim, por isso que eu falo assim, o jeito de pensar é um dos mais importantes quando a gente tem um negócio ali, até para quando a gente tá falando assim para alguém que tá aqui escutando, né? Sobre a parte de o que você pode mais falar para mim para me ajudar, né? Então, assim, lembrar, né, que os desafios vão ser diários, né? No começo ele é mais difícil, então você tem que entender que você tem que se preparar para passar o famoso deserto que todo mundo já passou, né? Para você entender que faz parte do processo de amadurecimento, porque às vezes a gente sai, né? Tem gente que sai de uma faculdade, aí às vezes o pai tem um dinheiro, quer abrir um filho pro negócio, para ele não ficar parado, ser alguém e tal, mas às vezes faltou tem uma lacuna nesse meio, né? Que não é às vezes só o teórico ali, que quando o cara vai abrir um negócio, o cara fala assim, e aí, né? O cara tava acostumado com uma vida às vezes muito boa, aí não consegue entender que quer usar um negócio para bancar um padrão de vida, né? Isso. Então tem os extremos, né? Tem gente que não tem nada, o cara tem a vontade ali, e o cara também fala assim, cara, mas o que eu preciso? Eu falo assim, cara, vamos conversar um pouco? Eu preciso entender em que jogo você tá querendo jogar. Eu preciso entender o que tem dentro do teu coração, por quê? Porque quando você abrir a boca, ou a sua postura, o seu jeito de falar, quando você abrir a boca, eu vou entender o que você carrega com você. E eu vou entender em que frequência que você tá hoje. Então eu falei assim, a maioria que a gente encontra assim, cara, tá faltando pra você conhecimento. Porque, assim, você não tá convivendo com as pessoas que precisa para você tomar coragem de poder fazer esse negócio, porque capacidade você tem, mas agora você tá precisando de ter mais habilidade, fazer isso. E aí, como é que tá o pilar, nos pilares, né? Como é que tá aí o lado da família, o espiritual, como é que tá o conhecimento, a sua saúde? Falei, cara, faz o básico, feijãozinho com arroz, saúde em dia. O lado espiritual você tem que dedicar um pouco para isso também, porque isso é onde vai te dar suporte aos momentos difíceis, desafiantes. Exatamente. Você vai ter uma rede de apoio diferente daquele do mundão de negócios, é um networking que a maioria, assim, estão só próximos porque quem é você. Pelo você negócio, porque, pelo que você tem a oferecer, né? Que você tem a oferecer. Então, né, não é, às vezes, muito nem um ganha-ganha, né? A maioria, às vezes, não ganha-perde, mas eu quero ganhar mais do que perder, mais do que ele ganhar. Exato, né? Fica essa guerra do ganha-perde. Você tem que ganhar mais que eu tenho que ganhar mais que ele. Isso, né? Então é uma cultura hoje, meio do Brasil, o que eu ganho com isso, né? Exato. Então essa é uma cultura daqui, né? Ou do mundo inteiro, né? Eu acho que talvez seja assim. Então assim, a gente precisa pontuar bastante isso, né? Porque assim, o que eu sempre até coloquei assim, né? Que eu gosto sempre de recomendar para quem tá fazendo, independente do tamanho que esteja, do que está fazendo, né? Então até essa semana eu gosto muito de ler, né? Então até essa semana eu tava lendo um livro interessante, que é a Experiência Mesa, né? Então fala muito, né, sobre o trabalho aí, que fala sobre a dedicação, né, da família, da esposa, em fazer uma mesa bonita, tal, mas tem muito estudo ligado a passagens, tem estudos científicos, tem um monte de... Acho que uma vez eu vi a Claudinha falando sobre isso. Isso, até lembrei dela agora, aqui na minha cabeça veio a imagem dela. Tem até um livro americano, né, que se chama The Surprising Power of the Family Meals, né? Que, então, assim, que é o grande poder que tem essas refeições, né? Que em família, né? Então, esse é um dos principais pontos. Às vezes eu pergunto pra pessoa assim, cara, você quer abrir um negócio? Às vezes os caras me encontram na rua assim,
tô com dinheiro aí, quero abrir um negócio de comida, tá pra dar uma diversificada, eu trabalho de dia com isso. Pra dar uma diversificada, é duro. Aí eu falei assim, cara, falei assim, você tem certeza? Assim, aposta num cavalo, pega um cavalo de corrida e bota o dinheiro no cavalo. Eu falei assim, você tem certeza? Você tem gás, assim, você tem energia suficiente, você tem família grande, você tem ali, isso é tudo... Suporte, né? Aí eu fiz umas 10 perguntas pra ele. Aí no final da última pergunta, né, falei assim, você tá bem com a sua família? Com a sua esposa? Você tem tempo pra sair com a sua filha, né? Você tem tempo pra fazer uma viagemzinha ali com a esposa, pra vocês curtirem e tal? Você tem um tempo pra você dar uma relaxada à noite? Sei lá, jogar um futebol? Sim. Fazer alguma coisa? Ele, tem. Falei, então, se você quer perder tudo isso, você investe no negócio. Porque eu falei, esse ramo... Isso que você tem que sacrificar, né? Eu falei, é só isso que você tem que sacrificar durante... Eu falei, ó, eu te falaria, se você tem um projeto pra fazer um negócio grande, legal, 10 anos. Sim. Eu falei, você tem esse tempo? Porque eu falei, esse tempo é a palavra, moeda, né? a moeda mais valiosa que existe no mundo. Então, eu falei, em tudo quanto é livro, desde Bíblia até livros de autores ali que a gente lê, tudo é tempo, né? Então, assim, às vezes a gente investe em algo por causa do tempo. A gente mora perto de alugar por causa de tempo. A gente faz isso por causa de tempo. A gente pega um avião por causa de tempo. A gente faz isso por causa de tempo. Então, assim, tudo é tempo. Tempo em família. Tempo com as minhas crianças. Tempo pra eu ir na academia. Tempo prazo, pra né? isso. Prazo, querendo ou não, é tempo. Tudo é tempo, né? Então, assim, eu falei assim, você tem esse tempo hoje? Você é a mesma coisa que você pegar esse tempo agora aqui e tirar tudo isso que você tem. Você vai aguentar viver sem isso? Por um bom tempo. Por um bom tempo? Você tá bem no que você faz? Não, eu tenho uns contratos grandes e tal. Eu falei, então, fica com dinheiro, amigo. Aplica no negócio que você entende. Investe em você. Vai estudar, conecta com os maiores caras. Eu vejo muita gente fazendo isso em ramo de franquia. Eu gosto, eu acho que é uma estrutura de negócio legal, mas a franquia alimentícia é um outro bicho, né? Porque mexer com comida, primeiro que você tem uma matéria-prima muito perecível, muito volátil no sentido de temperatura, jeito de armazenamento e tudo mais. Logística, né? Além disso, você tem o ponto do preparo disso tudo, né? Que não pode ser qualquer preparo. E a questão do atendimento. E quando eu digo atendimento, não só a qualidade, mas o tempo, né? Por exemplo, a gente vai lá no restaurante de vocês estão lá à noite. Sim. Toda noite, praticamente. Claro que eu sei que deve ter um sistema de não, essa eu não vou, enfim, mas no geral, a noite não existe. Isso. Para outras coisas, a noite é trabalho. Isso. E isso é uma coisa que até a gente passou pela Expo Agro recentemente, eu tava pensando, né? Como é que é a rotina de um Gustavo Lima, de uma Ana Castela? Porque é muito diferente da nossa rotina. E a sua também deve ser. Porque é um negócio que ele roda à noite, só que de dia tem todo o resto pra, né? De dia a receita tá aberta pra você pagar os seus impostos, para você fechar a folha com contabilidade, para o fornecedor, o seu fornecedor de salmão, de shoyu, de não sei o que lá, ele não vai te atender 10 horas da noite. Uhum. Ele vai te atender de dia, mas à noite você tem que estar operando. Isso. Então, o restaurante ele é uma indústria, né? Então as pessoas, não, o restaurante hoje é uma indústria e o modelo que se tem de negócio hoje... é um modelo de indústria. É um modelo de indústria, legal, né? E a gente tem também o estilo, né, de restaurante que tem que ser trabalhado daqui pra frente, que a gente chama um modelo de restaurante 4.0. É que nem o marketing, né? Marketing 4.0. Então hoje o restaurante está sendo denominado como isso. Então, por exemplo, nos próximos anos, quem não partir para esse jogo do 4.0, que basicamente sobre a tecnologia que a gente está falando, né? Então, investir na indústria, que é a sua indústria, que é a pré-preparação, os processos, né? Tem um processo de fornos, né? A gente comprou lá um forno que é considerado o sonho de qualquer dono de negócio ter um forno desse. A gente comprou, né? Então, a gente tem a parte de embalamento a vácuo, câmaras frias gigantes, a gente tá vendo ultracongelamento, né? Então a gente está fazendo todo hoje um trabalho. São máquinas que exigem um investimento alto. Cada máquina, assim, um forno combinado, o menor é uns 80 mil reais, 74. Pra começar a brincar. Uns 74 mil reais mais ou menos, né? Que a gente já tem as gênesis, estrutura para trabalhar.
Um ultracongelador também tem um preço desse. Se é uma embaladora a vácuo também, né? Então não pode ser qualquer saquinho, tem que ser um saquinho, a micra mais grossa, que não pode entrar cristal de gelo. A gente, aí a temperatura... Quantos Joe Maracujá eu tenho que comprar pra pagar um... Bastante. Não, isso que eu falo assim, se o cara faz a conta... Tem gente que monta negócio, paradoxal, né? É contra-intuitivo. Você tem que colocar muito dinheiro pra depois ganhar. E às vezes você não vai ser, não, coloquei hoje, amanhã tá aqui. É ao longo do tempo. E é o mundo da escala, né? Exatamente. Então assim, a gente entendeu que existe o mundo da escala. E aí que entra, acho que essa visão industrial também, né? Eficiência. Que a gente precisa ter os dois mundos, né? Então a gente precisa entender que a produção é como trabalhar numa gestão de indústria. E a gente entendeu que à noite a gente precisa dar o show. Que é a hora do show, que mais importa também, né? Grande parte ali é o momento que acontece à noite. Então, por exemplo, tem muita tecnologia? Tem, mas a gente tá mesclando aos poucos, né? Que a gente já entendeu o jogo, mas a gente tá indo conforme as nossas etapas. Por quê? Porque a família ainda gosta de estar lá à noite e encontrar as pessoas, que para nós é uma maneira de ganhar essa recompensa, daí conversar com as pessoas, encontrar as pessoas ali também. Então pra gente é uma forma de terapêutica que a gente fala, né? Não, a gente muito gostoso mesmo. A gente encontra a família até hoje, sempre, todas as noites, praticamente assim, eu falo todas as noites, mas tem porque é todo dia. Sim. Mas a gente encontra, vai as crianças, vai ali pros bastidores, a gente faz uma comidinha ali pra elas, conversa, sabe? Encontra os amigos, às vezes senta, às vezes dá tempo de tomar um vinho ali um pouquinho, conversar, trocar uma ideia. Então a gente faz aquele lazer ali, bem assim, a gente faz ali. Então a gente hoje virou uma casa assim pra gente também. Então a gente nem sente mais que tá trabalhando. A gente fica lá de boa, tranquilo, né? A produção, né? Virou parte da... Não tem uma separação de vida e trabalho, né? Mas de uma maneira saudável, eu digo. Faz parte do seu dia a dia, não é aquele peso do trabalho. Isso, a gente pesa o tempo, né? Claro, a gente também não vai falar que a gente, né, fica lá o dia inteiro. Então, por exemplo, de manhã, de preferência, a gente tem uma organização, né? Então, tem toda a equipe de gerentes ou gerente de operações, financeiro, tem a parte de líderes de setor. Então, a gente fez todo o papelzinho de casa, a gente tá fazendo, não é fácil de Vocês têm alguns pilares lá do negócio ou não? Eu digo princípios que fazem o Tida dar tão certo. Por que você acha? Quais são alguns pilares, assim, base? O principal que a gente tem que nem eu falei, que a família o Tida, assim, nós somos muito unidos. Então, a gente, por exemplo, se a gente tem uma missão para cumprir, a família inteira coloca energia nessa missão. Legal. Então, por exemplo, às vezes um problema para resolver é um projeto grande para fazer. Então a gente se junta e aquilo que demoraria, às vezes, anos ou ano, a gente resolve, às vezes, em 2 meses, 3 meses. Tem coisa que a gente resolve de mês e resolve em uma semana. Então a gente coloca toda a nossa energia para resolver rápido. Então a família se tornou especialista em resolver problema rápido, de maneira conjunta, né? Então a gente tira todo o resto e a gente foca naquilo para tentar resolver, né? Outro ponto, a gente tem esse lance da melhoria, que no Japão se chama do Kaizen, né? Todo mundo gosta de usar. Então a gente é isso. Então a gente sempre tá melhorando. O que você acha que impacta na qualidade da comida? Demais, né, Victor? Porque assim, por exemplo, como a gente quer melhorar, sempre a palavra assim, a gente nunca tá conformado, a gente sempre tá inconformado, né? O que a gente faz? Então assim, como são 5 da família, né? A base, né? Depois tem as esposas e tal. Então assim, cada um é numa área. Acho que até tava conversando antes aqui. Então assim, o William, ele é o artista, o Brian, ele é mais o administrativo ali, e eu sou o cara mais livre. Então eu viajo pra feira, eu vou fazer curso, vou fazer imersão, vou participar de mentoria, eu gosto de ler, eu gosto de estar nesse mundo, essa atmosfera, essa frequência de estar pessoas assim, por exemplo, como você, estando aqui hoje. Então esse é o lado da família que eu faço hoje, né? Então o meu pai já gosta lá de mexer com obra, né? Que é um imóvel, né? Que a gente, né? A gente tem que ser inteligente, né? A gente sabe que também todo o recurso que a gente faz, a gente investir em imóveis ali na área que vocês trabalham, que é o lado que mais... Vocês não imaginam quanto eu paguei por essa publicidade, hein? Mas o mercado imobiliário, ele é não é porque ele é um ativo que te protege muito contra, por exemplo, uma inflação, crises,
e ele te alavanca muito. É um ativo muito bom. Isso. Ele muito aquele negócio do tijolinho, né? É. Então a gente entendeu esse jogo também, então a gente faz isso em paralelo. O nosso segundo negócio hoje é fazer isso. O que vocês fazem exatamente como segundo negócio? A gente por exemplo, a gente constrói, né? Meu pai constrói casas, assim, a gente vendeu algumas. Pra vender, pra alugar? Algumas pra vender e agora a gente começou um processo de alugar. A gente tem legal. alguns barracões, né? A gente até, Cidade Jardim lá, a gente, acho que tem, sei lá, comprou mais um agora de um cara que tinha lá pra juntar os terrenos, né? Então a gente tem vários projetos prontos, a gente tá começando a executar, né? Legal. Então, assim, todos os nossos negócios hoje são todos nossos, né? Então, nenhuma unidade nossa a gente não paga aluguel. Então, a gente hoje, energia, né? Também abriu essa possibilidade uns anos atrás. Então, a gente também hoje, todas as casas, negócios, todos... Você fala solar? Legal. Então, assim, a gente desinchou. Investimento, né? A gente fala assim, a gente investiu bastante na base, na estrutura, pra gente poder ter tranquilidade, que, por exemplo, como passou numa pandemia, a gente passou ileso, né? E é um ramo que não sei quantos por cento da área de vocês sumiu. Aqueles caras tradicionais que a gente via aí por aí, fecharam todos, né? Então, assim, não aguentaram porque os caras tinham... Ninguém entendeu que o jogo de todo lugar é o caixa, né? Então, o caixa é o rei, exatamente. Né? Faturamento é como se fosse uma insanidade, né? O lucro é sanidade e o caixa é o rei, né? Então, a gente precisa entender alguns princípios, alguns pontos ali técnicos de como funciona o negócio, né? Pra gente conseguir gerir de forma melhor ali tudo e entender também que aonde eu preciso colocar minha energia, meu recurso, por quê? Porque eu sei que daqui a alguns anos eu não vou ter a mesma disposição que eu tenho hoje, né? E eu sei que eu tô fazendo os filhos e os filhos eu preciso direcionar eles. Então, assim... A geração da minha filha tem que estar bem e quando ela tiver filhos, essa geração também tem que estar calçada. Então esse acho que o papel de todo pai de casa. Sim. A gente que fazer a geração de geração para geração, conforme a gente vê, por exemplo, em Provérbios, né? Assim, eu acho que é um dos princípios de vida que a gente, não é porque tá lá, mas é porque é isso que a vida realmente ensina a gente a fazer. Então, quando a gente começa a entender o longo prazo, a gente começa a trabalhar de uma maneira mais inteligente. A gente tira, né? Aí eu falo assim pro pessoal, cara, o que é foco? É ficar bem ali e tal, né? Assim, cara, foco é tirar tudo que você não precisa. Foco é dizer não. Eu dizer não, mas assim, tira tudo que você não precisa. Tá, você tirou tudo que você não precisa, agora sobrou o que você precisa. E é a mesma coisa de dizer, né? Sim. Faça uma única coisa, mas às vezes é mais fácil a gente ser... Eu acho que foco é mais sobre o que não fazer do que sobre o que fazer. Isso. Porque fazer uma coisa, vamos dizer que é fácil relativamente. O problema são as outras coisas que vão te atraindo, te puxando, te tirando da atenção. Sim. E hoje em dia, eu falo assim, todo o sistema, né, do mundo hoje, tudo é feito para tirar nossa atenção. Exatamente. O jogo hoje é sobre atenção. O jogo das indústrias, de tudo, igual né? O pessoal fala às vezes, porque claro que existe também, é um primeiro nível, né? A Netflix, a Apple, os concorrentes, na verdade o concorrente dessa galera é o tempo de sono, o tempo em família, o tempo de trabalho, não é a outra empresa. Sim. Então o jogo é um outro jogo, né, que eles estão jogando. Que você falou, é o jogo da distração. É, distração. Então assim, por isso que eu falo assim, quando o cara coloca a mão na consciência, né, o cara sabe que tá ali, assim, e tudo que tá sendo feito, que ele tá utilizando ali, tudo foi feito com um motivo, com um objetivo. Então, por isso que a gente tem que até se policiar, né? A gente pega assim o celular na mão, tá produzindo? Não. Então, peraí. Fica aí do ladinho, né? Então, assim... Eu tenho um aplicativo de gestão de tempo. Tem o do iPhone lá que tem, mas eu acho que ele é muito... É meio falho, eu tenho um aplicativo específico para isso. Sim. Então, assim, Vitor, hoje no nosso mundo ali, sim, a gente adora, né? Assim, tudo que a gente faz, a gente trabalha ainda muito, né? Sim. E a gente, assim, até coloquei lá no Instagram, né, a gente colocou como estamos em busca de ser o melhor sushi do mundo até 2030. Isso é muito legal, né? Porque você falou lá atrás de ter materializado, de ter pensado ali isso. No restaurante pronto, na área vendida, no restaurante pronto. E é muito engraçado quando a gente materializa algumas coisas, a gente viveu isso no Hectares, e é interessante que a São Bento viveu isso algumas vezes. E eu acho que teve umas 3 ou 4 vezes na história da São Bento muito fortes, que
não todo mundo, mas assim, o status quo, assim, o geral, a massa olhava e falava, isso aí não vai dar certo não. Isso. E a última vez, e espero que talvez seja a última, foi o Hectares. Porque depois do Hectares, aí a turma falou, não, então pode fazer o que vocês querem fazer, que a gente confia no trabalho de vocês. Mas as pessoas olham e acham que é impossível. Elas não enxergam o que vocês enxergam, o que a gente enxerga. Então vocês colocaram lá, são 6 anos, né? 2030 para ser o melhor sushi do mundo. Isso. Qual que foi essa ideia, de onde veio e o que vocês estão fazendo para isso? Eu falo assim que a gente, cada um, quando a gente se prepara, que negócio da preparação, né? Da oportunidade de preparação. Quando você se prepara, trabalha unicamente focado no objetivo maior, que seria a prioridade, que assim, quando eu conquistar aquilo que está na minha lista de 10 coisas para fazer, eu escolho a que mais vai me impactar, eu escolho essa e trabalhar atrás dela por anos, assim, por tempo, e a gente focar toda a energia da nossa família, assessorias, conselheiros, especialistas, todo recurso que a gente colocar para isso, eu acredito que a gente consegue achatar o tempo, né? A gente achata o tempo e a gente consegue cada vez mais estar em busca. Por quê? Porque eu sei, assim, eu entendi aonde eu tô indo, sabe? Então, por exemplo, o cara que acabou de ganhar uma estrela Michelin. Então, o cara, hoje ele é professor do meu irmão. Então, que legal. Hoje a gente conectou com o cara, tem todos os treinamentos que tem lá, o William tá participando. Agora o William vai, final do mês agora, ele vai para São Paulo e vai ter uma certificação para poder participar do Campeonato Mundial. Que é o primeiro passo também pra gente começar a treinar isso para poder subir de nível, né? E existe, eu sei que você estuda bastante sobre isso, e quando vocês fazem alguma coisa, ela é feita de uma maneira muito séria. Existe um indicador dessa meta batida? Hoje, a gente pode se dizer que o básico é a gente ter, por exemplo, uma estrela Michelin. Então, a gente sabe que quando a gente conquistar uma primeira, a gente já está a poucos passos de conseguir ser o melhor. Sim. Porque assim, hoje ganhar uma estrela Michelin tem que ser muito diferente, você tem que trabalhar com pescados diferentes. É um outro conceito, não é só qualidade pela qualidade. Não. Se você tiver... Se bem que esses dias eu vi, olha que curioso, fugindo do assunto aqui, né? Podcast mesmo. Eu vi, mas não aprofundei muito. Um cara, o Thales Gomes, você deve acompanhar, ele estava em Hong Kong, ele estava em Hong Kong e ele comeu num restaurante, eu acho que 1 estrela, pelo menos uma era, não lembro se era mais de uma estrela Michelin, daqueles restaurantes de pato laqueado chinês, né? Sim. Só que assim, se você olhasse o restaurante, você falava, não é possível. Sabe, banquetinha no balcão, que eu ia brincar, que se tivesse uma pastelaria é difícil você conseguir estrela Michelin. Sim. Mas eu lembrei que não é, mas só voltando, né? A estrela Michelin não é só pela qualidade em si. É história, né? História não só do restaurante, mas é que eu digo assim, o que é igual o Oscar. Sim. Tem a qualidade da produção? Tem, mas tem o contexto daquele ano, daquela época, então... Sim. Mas legal, então seria um passo indicador no caminho aí. Isso, então assim, eu falo assim, aquele negócio do sonhar alto, né? E sonhar grande. Sonhar grande, sonhar pequeno, dá mesmo trabalho. É verdade, porque assim, cara, olha o tanto de energia que você gasta, né? Então assim, você pensa em, como é que eu melhoro as coisas, como é que eu consigo alcançar isso? Esse cara falou, rapaz, você tem coragem de colocar essa frase aí bem estampada na cara do Instagram, tal. Incomoda, né? Aí eu falo assim, se ninguém tentar, ninguém fizer, eu falei, tô aqui em Dourados, né? Então eu falei assim, você acredita que eu consigo? O cara falou, rapaz, você é doido, não vai conseguir não, você tá aqui em Dourados. Eu falei, cara, assim, eu acredito que eu consigo. Falei bem sério, cara, assim, eu consigo. Falei, eu vou conseguir. Então eu falei, você espero que você esteja bem até lá pra você ver que a gente vai conseguir. Porque eu falei assim, eu vou juntar minha família, a gente vai trabalhar em união, então vão ser várias mentes trabalhando por um único objetivo, então a gente vai conseguir. Então eu falei assim, eu já tô atrás, eu falei, eu já conectei, já tô conectando, eu preciso ver quem eu preciso conectar, onde eu preciso ir pra eu conseguir acelerar, porque eu falei assim, eu sei que eu sempre estou a 1 ou 2 pessoas daquilo que eu preciso. Então eu falei assim, eu já entendi que de uma que eu já consegui, que acabou de ganhar. Então o cara tá fresquinho, como é que você fez, como é que foi?
você precisa estar aqui, precisa fazer isso, tal. Então, eu falei, vai chamar atenção como, né? Eu preciso estruturar o meu negócio, porque quando os caras forem comer, eu preciso ter experiência. Então lá, a gente conseguiu lá, vai chegar todos esses equipamentos que eu te falei, né? A máquina de vinho em dose, por exemplo, um omakase harmonizado. Eu vou servir com 6 tipos de vinhos. Legal. Sabe? O dry age, maturação. Dry age é do peixe? Maturação do peixe, né? Que significa, né? Então assim, vai ter lá disponível sempre. Que legal, eu nunca vi de peixe, eu já vi de carne, né? De carne de boi. É a inovação que teve agora, né? Adaptaram a temperatura e umidade. Interessante, né? interessante. Ele é controlado a 0 graus, né? Ele pode ir no máximo a 0,3 ali, que ele fica oscilando meio que é uma máquina de muita precisão, né? De precisão. Então é umidade, né? Joga umidade e controla a temperatura, né? Então a gente já está disponível, né? A gente vai só agora colocar ele de uma maneira visual para as pessoas saberem o que é, colocar informativo, colocar uma televisão rodando, explicando, ver, porque a gente tem que implantar essa cultura, né? Sim. Então, assim, desde isso, então a gente começou. Então, por exemplo, sabe aquelas fumaças que a gente vê no Instagram só? Ai, que prato seu fumaça, né? Então a gente fumaça não tem nada. Mas o nosso aí vai ter, né? Não tem nada que eu falo assim, é pequenininho, mas é o estilo da comida. Sim. Então, assim, é que chama atenção, né? Então, pra um dos requisitos também pra gente chamar atenção é chamar atenção. Claro. Então, a gente precisa trabalhar pra divulgar, soltar isso, né? Soltar isso em vídeos, tráfego pago, essas coisas pra gente poder ser visualizado também, né? Então, assim, esse nitrogênio líquido ou gelo seco que se usa, né? Então, o nitrogênio líquido a gente acabou de conseguir. Que legal. Então, a gente vai começar a fazer os testes, ver como é que dá pra colocar, pra fazer uma apresentação diferente, né? Então, daqui a pouco tem uns pratos ali que vai estar saindo aquela fumazinha de show. Quando que vocês colocaram, Douglas, essa missão de 2030? Eu coloquei o ano passado. Eu pergunto isso porque eu tenho reparado como consumidor, tá? Faz tempo que a gente não troca ideia. Muita mudança em pouco tempo. Isso. Então faz sentido, é por causa disso. Mudanças que eu digo positivas, né? Não é adequação, não, é melhoria mesmo. Isso. Muita mudança em pouco tempo. Faz parte dessa meta. Dessa transição que nós fizemos, eu particularmente sempre tô rascunhando, né? Falei, não, eu preciso colocar algo que me faça sair da cama. Porque, assim, eu preciso de algo que faça a cama, que faça sentido, pra eu realmente automaticamente estar motivado, né? E ser consistente, porque eu sei que vai envolver toda a família, isso vai impactar a geração da nossa geração e vai impactar a próxima e a próxima. Então, se eu fizer um trabalho bem feito, eu sei que daqui 10, 20 anos ali, 20 anos, por exemplo, eu sei que quando eu estiver ali, eu tô tranquilo, que eu fiz o meu trabalho ali e, né, às vezes vou estar ali como representante ali, né, fez história e tal ali, mas assim, eu sei que eu vou entregar algo ali que vai tranquilizar e vai deixar todo mundo com muito suporte e tranquilos, né, não precisam de passar por mas a gente vai sempre procurar ensinar como líder ou como pai, né? Mas de lá pra cá, o que aconteceu? O meu irmão, ele tem, assim, ele é muito bom. O William, você fala. Ele é... Cara, ele é, sim, cara, o dom que Deus deu pra ele é fazer aquilo lá. No resto, assim, você vai, às vezes, meu pai chamava ele pro escritório, né? Chamava os consultores de fora, assim, e tal, aí você colocava o meu irmão lá, e pedi uma opinião pra ele. Eu olhava a cena assim cara, eu não sei, assim, aí eu no outro dia falei assim, ele não combina nada. Tipo assim, não é a praia do cara. Aí quando ele faz a comida, e ele é silencioso, né? Ele é quieto, concentrado, né? Que é o perfil que precisa, né? Sim. E ele faz, cara, assim, parece que a luz transcende nele, assim. Porque esse tempo já, aquele francês foi lá no restaurante, né? Que faz as propagandas ali, e ele tava na Expo Agro agora. E aí ele comeu, ele adorou, né? Que ele falou assim, cara, que comida diferente aqui em Dourados, tal, né? E aí o William que preparou. E aí quando eu fui, ele tava preparando lá no espaço lá, todos os nossos colaboradores, desde atendimento, cozinha, todo mundo parou pra olhar ele. De forma natural, assim, sabe? Aí eu falei assim, olha só, aí na hora que eu vi aquela cena, eu falei assim, não é mais para participar de reunião de burocracia. Porque você não precisa disso. Não é, cada um tem que focar na sua parte. É aquela coisa de pai, né? Quer passar assim, né? Mas eu falei assim, pai, vamos respeitar os pontos de sorte de cada um e a gente trabalhar para ser mais forte ainda. Não adianta colocar
alguém quer isso, né? Então, beleza, né? Então, assim, mas ele, quando ele faz, cara, é assim, sabe o famosinho inexplicável? Uhum. Ele com o mesmo item, se der pra ir pra você aqui e coloca ele aqui. A gente faz a mesma coisa e o dele sai muito mais saboroso, bonito. E estuda muito, né? Ele estuda muito. Então, assim, ele tem técnicas de fazer molecular, sushi molecular. Ele tem tudo que você imagina. Onde ele já foi estudar? Ele vai muito quando vem os embaixadores de sushi do Japão, eles vêm pro Brasil. Quando eles vêm pra cá, ele acompanha o pessoal e vai. Entendi. Porque daí tem técnicas mais antigas, né? Que é o que mais funciona, dá mais sabor. Que é a tradição que é passada há milhares de anos, geração em geração. Isso. Então, assim, eles são os caras que representam ali toda a cultura do melhor sushi do mundo, né? Legal. Que tem Netflix tem lá alguns vídeos, né? Eu já assisti todos, né? Que tem da área, né? Não tem muito, né? Ah, mas é Chef's Table? O que é? Não, é específico de sushi. É específico de sushi, né? Mas assim, a galera do Brasil não vai curtir muito o lance da cultura do Japão. Você fala de sabor, né? Não, é diferente, é totalmente diferente. É arroz e peixe e não tem esse... O pessoal tem a mania de colocar shoyu pra nadar, né? O shoyu lá é só um pincelzinho que coloca só na carne, não pode molhar o arroz. Entendi. Só que aqui a galera tá conversando... O negócio aqui é encharcar o arroz. A galera coloca assim no pote e deixa lá uns 5 minutos. Aí, nossa, o arroz tá dissolvendo. Falei assim, cara, lógico que tá, né? Tipo, o negócio tá ali, né? Mas qual que é por exemplo, lá no Japão, passa só um pouquinho e é só na carne. O próprio Sushi Man, ele entrega passado. Ele entrega pronto. Legal. Porque eu já tive experiências fora que é isso, não tem nada pra você colocar, vem do jeito que é pra comer. O William lá no Omakase lá, ele, que é o espaço novo dele lá. Cara, você acredita que eu não fui lá ainda? Mas tem um problema. A minha esposa, ela não come. Não, mas aí ela senta e come outra coisa. Bife pra ela, Pode né? ser. Mas tem que organizar pra ir lá. O Pinek Land já foram, elogiaram um monte. Sim. Não, então, mas dá pra fazer lá, por exemplo, espaço. Exemplo, sei lá. Aí você, sua esposa... chama alguém, chama um amigo pra ir, deixa ela cuida das crianças. Isso, aí... Mas aí ela come pelo menos a sobremesa, sim, né? E aí também perde os pratos que ela quer comer, né? Que tem um espaço Kids novo lá também. Mas a gente tem ouvido muito elogio. Então, é o William que faz, né? Muito elogio. Eu falo assim que é garantido mesmo, né? Que você fala, mas porque é ele que faz. Então, assim, tudo que o William coloca a mão pra fazer o sushi mesmo, né? Fala que se torna do comum, se torna algo surreal. E uma outra coisa que eu acho muito legal ali de vocês é assim, por causa das crianças, Gabriela e eu acostumamos a sair pouco, né? Então, assim, você olha lá no meu contato de WhatsApp, lá o delivery frita. Toda semana tem um deliveryzinho do Tida lá em casa. Mas quando eu tô lá na estrutura física, o atendimento de vocês é muito interessante. Por quê? Você tem um exército de atendente lá. Tem mesmo. Mas isso faz toda a diferença, porque geralmente você tá no restaurante no outro, cara, pra você ser atendido, isso é algo que vocês aprenderam errando ao longo do tempo. Como que foi essa decisão? Porque a gente vê muito restaurante que o cara não coloca. Sim. O atendimento às vezes, tá bom, tá no limite, mas ali de vocês não, coloca um monte de gente, porque vocês já devem ter visto que funciona também, né, que vale a pena. Então, assim, como a gente separou por áreas, né? O Braulio hoje, ele fica bastante lá no atendimento. Ele fica lá com meu pai ali. Meu pai é o representante, né? O carisma, né? Sim, exatamente. Ele é o Tida em pessoa, toda a história tá lá nele. Então ele fica com aquele kimoninho dele, né? Então, assim, eu também fiquei muito e participo, né? Então, assim, o que a gente sempre tá estudando, né? A gente sempre tá estudando qual a melhor maneira da gente não fazer com que o cliente nem erga o dedo, né? Então, que esse é o lance de melhorar, querer melhorar, sim, querer identificar. Isso é uma verdade, não ergue o dedo mesmo. Então, o que a gente treina lá? A gente tem um treino de leitura corporal, né? Então, a gente fala assim, galera, é aqui. Você andou uma vez, você vai parar aqui, não é pra você escorar. A gente, se você reparar lá, a gente arrancou praticamente todos os balcões, que é pra ninguém se escorar. Mas isso é uma verdade. Todo mundo, cara, antigamente encostava tudo. Então a estrutura física a gente adaptou ela pra ninguém ter tempo de escorar nada, né? Então a gente separou, atende e leva, né? Então assim, suporte e atendimento, como se fosse. Então tem um suporte e atendimento em contato o tempo todo. Então quem é atendente mais experiente, hoje o cara praticamente só atende.
Então, ele se especializou em vender, em te oferecer. Tirar dúvida. Então, a gente também, o nosso, assim, não é para vender qualquer coisa. É para vender aquilo que a pessoa vai gostar. Tá esperando. Qual que é a expectativa? Você identifica, olha o perfil, ó. Essa pessoa tá acostumada a experimentar itens diferentes, que ela é uma pessoa mais viajada. Então, você vai entender que a pessoa tem um pouco mais de cultura. Ela quer experimentar itens diferentes, ela quer experimentar texturas, quer experimentar temperos. Então, quando você identificar o nível de refinamento da pessoa, você precisa oferecer itens, né? Tem aquelas pessoas que não conhecem, mas querem experimentar também. Então, eu falei, identifica primeiro se a pessoa, eu sou alérgico, eu não posso comer camarão. Eu posso comer, eu gosto de mais flambadinho, eu gosto de mais grelhadinho, eu gosto de tradicional. Sabe? Então, assim, hoje eles ficam tempo todo fazendo perguntas para identificar, porque assim, antigamente teve uma época, a equipe ficava um negócio de rodízio, né? Eu falei assim, cara, vocês viraram tirador de pedido. Falei, não é mais para ninguém ficar aqui perguntando se é não sei o que. Primeiro vocês vão atender as pessoas, ver o que elas querem, aí beleza. Você fala que já chegava oferecendo rodízio. É isso. Não é rodízio? É isso, pra ficar mais fácil. Entendi. Preguiça, né? Aí a gente foi eliminando toda a maneira, né? Então a gente treinou bastante, a gente teve uma renovação de equipe grande também, né? Faz parte do processo. Então a gente teve que colocar as pessoas que entendiam a cultura, né? Pra gente poder implantar tudo aquilo que a gente estava fazendo. Então assim, a gente renovou espaço, atendimento e tal. Então assim, a pessoa chega lá... Equipamento, cozinha, fornecedor sempre melhorando. Ela passa por um treinamento grande, cara. Passa treinamento com a gente, depois pro líder de setor... Depois ela vai ficar só levando pratinho à noite, só recolhendo mesa, vai indo. Agora aprendi a fazer tal coisa. Então ela vai indo aos poucos até entender. Então assim, a gente separa o pessoal, aí a gente é muita leitura corporal. Falei, quando o cara começar a fazer isso aqui com a cerveja, por exemplo, já é pra fixar o olhar nessa pessoa durante alguns segundos. Que é pra que se você perceber que quando ela tá virando a pontinha, cair uma espuma, quer dizer que ela talvez queira outra. Então já chega lá antes do cara. Antes dele tirar a cerveja ali e deixar do lado. Isso, quando o cara tiver, observe alguém tá com o cardápio segurando, já passa ali e finge. Mais atento. Falei, fica passando, mas você sabe que o seu foco tá nela. Então assim, você já identificou, você vai estar andando por volta, mas identifica que você tem que ficar de olho nela, seu foco é nela, entendeu? Então fica ali. Aí a gente fica ali, tá vendo? Pessoa, daqui alguns segundos ela vai te chamar. Quer ver? Às vezes o pessoal paga o pato, né? Fala assim, não, vamos ver. Tá andando ali e tal, aí eu falo assim, aí a pessoa anda ali, de repente a pessoa, né? Fala assim, tá vendo? Falei, mas eu não vi. Falei, então, você não viu porque você não prestou atenção no gesto corporal da pessoa, fisionomia. Existe um processo, né? De pedir, de olhar, de... Isso, da bebida. Quando a pessoa tá olhando pro meio do nada e a pessoa tá olhando em direção à cozinha, ela tá imaginando assim, cara, o que os caras fizeram com o meu prato? Porque às vezes ela tá assim... Olhando pra cima, a gente fala assim, cara, essa pessoa tá procurando um prato dela. Ela tá tentando imaginar onde que tá. Aí fala, vai lá e pergunta se é do prato. Não, é do prato. Falei, tá vendo? Ela tá imaginando o prato dela, por que não sai? Ela tá olhando pra cozinha com fome. Então vai lá resolver, né? Dá prioridade pras crianças. Criança tem que ser logo esse prato, não pode, né? Leva assim. A gente é, assim, a família, nós somos ali, durante o trabalho, assim, em relação a parte de eficiência do pessoal. É muito. Controle, a gente vê. É um controle como se fosse um controle de general mesmo, sabe? Então, assim, a gente, é assim. Existe processo. Né? A gente fica lá nos setores, né? Aí saiu um prato feio, a gente não manda. A gente cortou em 8 e o cara cortou 2 fatias feias, a gente não manda, sabe? Cara, não sei o que, às vezes o cara tá lá, tá perfeito, aí foi lá e caiu uma unidade no chão. Eu acredito muito que tem restaurante que manda, né? Porque acabou de fazer, às vezes um camarão ali é caro pro cara, né? Então a nossa primeira cultura lá é assim, caiu no chão, tá feio, cortou errado, tá frio, tá não sei o que, não é pra mandar mais. Descarte. E não tem assim, é descarte. Só essa vez não. É descarte que é pra quê? Pra gente criar a cultura de que não é pra mandar coisa ruim. Não, e aí, e o legal é que isso mostra... Acontece 2 coisas. Primeiro, você implanta a cultura de qualidade, né? Todo mundo vira monitor dessa qualidade. Em outras decisões menores, tem que fazer ali no dia a dia, na hora. E segundo, que
as pessoas começam a ter mais atenção. Isso. Pô, eu vou cuidar pra não derrubar, pra cortar certo, pra não esfriar. Então, você vai melhorando todo o processo, tendo essa exigência de qualidade. Não é fácil, né? Não. Então, assim, mas assim, desde colocar uma touca lá, a gente, né, a nutricionista começou esse ano com nós, né? Uhum. Ela dava assessoria pra nós, né? Com outra empresa ali, e de repente aí a gente falou, ó, deu a oportunidade de contratar ela pra trabalhar com nós mesmo, tempo Legal. integral, né? E aí, assim, ela exigiu vários itens básicos. Sim. E aí, sabe, não sei o que, tem que usar. Claro que tem que usar, falei, esse é o básico. Aí a gente trocou desde uniformes de novo, a gente renovou cocodoma, assim, pra todo mundo. Para as mulheres, a gente já colocou um lenço, uma touca Mais confortável, você fala? super confortável, Uhum. mas, tipo assim, é a melhor que tem no mercado. Uhum. Então, assim, a gente o tempo todo tá trazendo, assim, jeito de melhorar e ao mesmo tempo a gente exige, ó, o que vocês precisam de equipamento, de ferramentas, de panela, de faca. Ah, a gente precisa disso. Então tá, na outra semana a gente tá lá. Às vezes no outro dia tá lá, às vezes no mesmo dia tá lá. Se a gente tem um estoque já, senão a gente vai atrás. Ó, o que tá precisando? Ah, precisa disso aqui, ó. Tem 5 pessoas trabalhando nesse setor. Não, esse setor não pode ser 5. Tem que ser no máximo 2 ou 3. Estourando 3. O que tá acontecendo de errado no processo? Aí a gente foi lá, investiu nas coisas ali e agora só tem 3 pessoas, mas o meu objetivo é que fiquem 2, né? Uhum. Mas assim, por enquanto é 3 até a gente agora criar o período de amadurecimento das mudanças que eu fiz, né? Então assim, todas as mudanças que nós fazemos ali é tudo pra questão do padrão, do sabor, também. Eu fiquei ali na cozinha 40 dias, cara. As cozinhas quentes, focado nesse forno combinado aí, que é o mágico, né? Faz tudo, né? Sim. Então, assim, agora a gente faz lá os grelhados sem óleo. 0 óleo. Legal. Né? Então a gente faz um petit gâteau agora, que é a receita da minha mãe na hora. Não tem mais bolinho pronto, comprado, congelado. É feito na hora. Legal. Assado na hora, sai ali, que às vezes até um bolinho, né, sai derretendo por dentro. Eu conheço pessoas que chegam no restaurante e perguntam, petit gâteau é congelado ou é feito na hora? Isso. Não, a gente teve um período que a gente ficou, por causa da tecnologia, a gente não conseguia fazer. Faz parte da evolução. Aí a gente falou assim, cara, aí eu olhava aquele bolinho pronto, falei assim, pelo amor de Deus, né? Falei, eu não é gostoso, mas não é a qualidade que vocês querem vender pro negócio. Mas assim, você não, né? Que nem a gente lançou lá agora o Grand Gâteau, que é aquele que é no potinho. É nada. Eu vou ter que ir lá. E aí, sabe o picolé que é? Esse é muito Geralmente bom. o pessoal coloca aquele magno, né? Isso. A gente colocou um baço de lácteo, né? Aí, eu falei assim, eu preciso subir o nível do Grand Gâteau. Eu sou apaixonado pelo Grand Gâteau. Então, o Grand Gâteau com o baço de lácteo ali né? Então, assim, a gente com a tecnologia agora, a gente pôde trazer mais qualidade. E assim, tudo feito na hora, a receita é nossa. Né? Que nem lá o molho tarê, que todo mundo come, é a gente que faz. Putz, é muito bom aquele molho tarê. O tempero do sushi, é nós que fabricamos. O tempero daquele gengibre, é a gente que faz. Então, assim, todos os molhos ali, é a gente que fabrica, a gente que faz, com muito cuidado. Então, assim, o molho do yakisoba, a gente que faz, né? Então, a gente não tem nada de ácido, nada. É tudo, a gente usa muita fruta, muitos legumes, faz muita redução. Então, a gente compara muito sabor, né? Não, isso pra preparar leva um tempo, né? Você tem que fazer uma redução. Hoje um yakisoba yakisoba hoje é umas 24 horas de redução. Não fui eu, mas alguém pediu ontem lá em casa, tem yakisoba na geladeira lá do dia. Tem que comer na hora, pô. Não. Comeram e sobrou um pouco, tava lá. Eu vi que alguém pediu e sobrou um pouquinho e tava lá. Então, assim, toda essa parte assim, a gente se preocupa muito em relação o nosso foco lá é sabor, né? Sabor e padrão, né? E depois a gente já entra, porque assim, ó, pra pessoa ter experiência, primeira coisa assim... Eu vou ter que jantar um tida hoje, não tem jeito. Que ele vai falando, né? Mas assim, o nosso foco sempre foi assim, criar pratos que tenham, né, na hora que a pessoa comer, a nossa busca, assim, ó, acho que falei pra ninguém, mas assim, a nossa busca é assim, Victor, a pessoa sentar lá, aí a nossa maior gratificação, a gente fica lá no salão, às vezes, que a gente tá lá de pé, os caras estão lá cuidando, né? A gente conversa, as coisas normais, mas assim, quando a gente tá lá, a gente só para e fica assim, ó. A gente olha pra cada pessoa que vai pegar, por exemplo, um sushi assim na mão, ou no hashi, né? Quando a pessoa coloca na boca, aí é o momento que a gente presta atenção. Aquela primeira, você fala? É onde a gente presta atenção. A gente fala assim, aí eu vejo que ela tá comendo tal prato que a gente, né? Como é que será que tá esse prato? A gente fica avaliando o tempo todo, né? Aí tá ali assim, a pessoa come e faz assim, ó. Essa é aquela reação sabe? Nossa, né?
Foi aqui no podcast, Fer, que alguém falou sobre isso ou não? Você lembra? Com quem que a gente falou com alguém de comida? A minha cabeça hoje tá... Mas a gente tava conversando esses dias sobre isso. Como que a gente às vezes não percebe, mas que vocês conseguem identificar a hora que a pessoa coloca na boca se tá muito bom, se só tá bom, se não tá legal. Então a gente consegue. Quando a gente... Por isso que eu falo assim, gente, observa a reação, é corpo, fisionomia, é tudo ali fisiológico, você tem que olhar para as pessoas. E isso observar. É ouvir o cliente, né? Esses dias eu tava conversando com o pessoal, às vezes as pessoas acham que ouvir é só ouvir o que o cliente fala. Não, você tem que ouvir o cliente inteiro, interpretar ele. É reação, sabe por quê? A reação é aquilo que a gente sabe que é a verdade. Porque quando a gente pergunta de frente para frente, a maioria das pessoas por educação fala que tá bom. Então a gente já entende isso também, né? Então a gente, por isso que a gente prefere pegar de um ângulo que as pessoas sabem que a gente nem tá olhando, mas a gente observa e para ver a reação das pessoas. Quando a pessoa pega e faz, tipo assim, vamos fazer um barulho, né? Nossa, acho que eu tava precisando muito disso hoje, eu trabalhei tanto, né? Eu comendo, eu colocando a primeira peça de uramaki utida na boca à noite. Tipo isso. Eu falo pra galera, nossa, isso é muito bom. Então quando a gente faz isso, a gente fala assim, tipo assim, pagou o dia de hoje. A gente meio que brinca assim, né? Se isso é a nossa recompensa. Sim. Porque assim, é importante falar que restaurante, quando a gente vai pesquisar sobre as coisas, é interessante a gente ver a origem, né? Então, restaurante, quando a gente falar o Jun Sakamoto falou isso, quando a gente fala isso nos cursos, o cara falou, cara, vocês sabem o que significa restaurante? Aí todo mundo bugou, assim. Oxe, nunca chegamos nessa parte, né? De explicar, entender sobre isso. Eu falei assim, restaurante é dividido em duas palavras, como qualquer coisa que a gente explica, né? Com entusiasmo, né? Desmo, tal. Mas assim, restaurante é restaurar uma parte e a outra é almas, o significado da origem dela. Então, quando a gente junta restaurante, então quer dizer, o sentido de restaurar a alma da gente é essa reação que a gente acabou de fazer. Que as pessoas estão buscando assim, depois de um dia cansativo, ou desde o lance da comemoração. É isso que eu ia falar. Desde da parte da recompensa dela, até o momento que realmente às vezes ela não tá bem, mas ela precisa de algo para melhorar a vida dela, né? Então, na mesa, a gente tem o melhor momento ali, quando a gente, ainda principalmente quando está com as pessoas que a gente gosta, com os amigos, ou a gente está com a família, né? Então, aquele momento é o momento mais importante da vida da pessoa. E naquele momento que ela escolheu ir lá no Utida, a gente já sabe disso. A gente já sabe que a palavra restaurar almas faz parte de uns valores nossos, que é pra gente poder fazer todo o nosso trabalho, pra quando chegar nessa parte dela realmente sentir que restaurou alguma coisa nela, ela morder ali ou tomar alguma coisa assim, nossa, eu só tava precisando disso hoje. Então a gente geralmente escuta muito assim, gente, eu só tava precisando de sentar um pouco aqui, relaxar, sair um pouco daquilo que eu tava, tal, nossa, eu tô tão leve, e as pessoas falam, cara, eu tô leve, eu tô bem, nossa, muito obrigado. Tem gente que, agora com o Espaço Kids também, faz tanto tempo que a gente não saiu, as crianças pequenas, cara, faz quase um ano que eu não saio de casa ali, eu saí de casa assim, todo tenso, não sabia se ia dar certo, se ia conseguir comer, e aí eu consegui ficar a noite inteira aqui jantando. Quem sai de casa com criança sai preparado pra uma guerra. Então, até o pessoal postou lá, né, faz tanto tempo que a gente não sai, e quero agradecer demais, porque faz um ano que eu não tenho esse momento com a minha esposa, né. Legal. Então, eu falo assim, como é importante a gente entender tudo isso, porque quando a gente vai montar o nosso negócio e tudo que a gente faz lá, a gente sempre, eu pelo menos, a gente sempre se coloca no lugar de todas as pessoas. Fala assim, se restaurante é pra isso, as pessoas vêm buscar isso e aquilo, então tá. Então a comida é o principal. Depois da comida, então tá, a gente tem que ver agora para quem tá vindo no nosso público. Vamos fazer os pratos para criança. A gente colocou as tabelas lá, tem idades que a gente não cobra nada, tem hora que a gente cobra R$20, e tem idade que a gente cobra R$29, e tem, sabe, é só simbólico. Claro. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente conquistar os pais, sim, a mãe ali, a gente sabe que a família vai querer ir mais vezes. Às vezes a família não vai por causa disso, né? Então assim, a gente fez uma maneira para trazer esse público pra ficar indo lá. Então assim, a gente faz de tudo pra gente, com que as pessoas realmente gostem muito de estar lá, legal, sabe? Então assim, é o nosso trabalho diário, né? Pra fazer isso acontecer e dar certo lá. Muito bom. E você não, na tua rotina em casa, né?
Você é casado, tem Helena, vocês têm Helena. Você não tem só o Tida, né? Vocês têm outro negócio na família, da tua casa. Que fala assim, né? Quando a gente casa, né? Vira um só, né? Então, assim, aí a gente vai pegando tudo que tem, né? Então, assim, a da minha esposa, né? A gente faz da idade da Helena. A Helena fez 5. Faz 5 anos que a gente casou, mas juntos. De que dia que é, Helena? 31 de março. 2019. Betinha é 27 de fevereiro, é um mêsinho de diferença. É o último dia de entrar na escola, né? De Verdade. Então assim, a gente casou em janeiro, né, de 2019. A gente casou lá em Bento Gonçalves, né, no sul. Nós não temos nada de lá, todo mundo pergunta. Mas, que legal. A gente foi lá um dia e tem até no vídeo de casamento, vai sonhando que um dia a gente casa aqui. A gente casou lá na esplanada ali daquele Espadovinho, né? Que naquele momento também era outro sonho impossível. Aí eu falei, não, vai sonhando aí que vai que dá certo. Rapaz, a bichinha trabalhou, conseguiu e fez, e casamos lá. Que legal. Aí a Helena 2 meses depois nasceu, né? E aí nesse tempo ela trabalhou sempre, essa outra empresa assim, que é na área de saúde, área de surdez, né? Daí ela existe desde 1992, com a história com o pai dela, que é o Genésio, né? Então aí ele faleceu faz 2, né? E ela se formou em fonoaudióloga, se especializou e está especializando na parte de surdez, né? Que é aparelhos auditivos para surdez. Então vai começar a trabalhar com laser, que é a parte de zumbido, né? Então assim, ela hoje é especialista em surdez, né? Aparelhos auditivos para surdez, né? Faz exames de audiometria, faz... Então, às vezes você que acha que seu marido não te ouve, né? A Tayane às vezes pode ajudar. Mas assim, a gente vê as histórias, né? Então, por exemplo, é falta de vergonha na cara, mas eu preciso sentar e dar uma olhada. Algum ouvido meu não é legal, entendeu? Não sei se é muita exposição a som alto, fone de ouvido que eu sempre usei. Geralmente como eu tô sempre lá, mas assim, geralmente quem usou muito fone de ouvido ou trabalhou, por exemplo, em obras. Muito. Então, assim, muito barulho sem proteção, né? Principalmente. Que quando a pessoa fica muito exposta a isso, ela acha que tá normal, mas depois de um tempo, quando ela muda de ambiente, ela vê que deu uma diferença, né? Então, assim, sempre é importante, em qualquer área assim também, mas a gente precisa dar uma avaliada, né? Sim. Faz ali pra ver como é que tá. Não, isso aqui tá no aceitável, então não precisa fazer nada. Mas, por exemplo, um exame ali pra eu saber se eu tenho algum nível de perda de audição é com ela ou não? Ela resolve? É com ela. Entendi. Ela resolve. Ela identifica e ela resolve. Ela identifica e resolve. Tudo. Legal. Então, por exemplo, isso aqui você só pode acompanhar, que não precisa de... E o que é a tua experiência no Tida, com toda essa história que a gente contou agora, influenciou? Claro que tem todo... E é legal que nós estamos falando de outra família, né? O pai dela que vem com essa tradição. Isso. Mas o que isso te influenciou para a estrutura do negócio ali da surdez? Conexão, né? Conexão, Isso. Então, assim, o Conexão foi o nome da empresa, né? Que o meu sogro criou, que... Legal. Sei lá, é um nome diferente agora, a gente falando, mas na época eu falei, nossa, cara, esse nome aí parece, né, uma empresa que não parece ser isso, né? Então, por isso que a gente adaptou um pouco ali aquela surdez na frente, né? Mas futuramente a gente possa mudar ele para algo que seja mais completo. Mas fica muito claro, por exemplo, eu não tinha conhecimento da empresa, a hora que a equipe passou o briefing, o roteiro, e eu já sabia algumas coisas que a gente ia falar, mas eu li, eu sabia do que se tratava. Sim, então é muito bom. Que aí falando a parte do marketing, né? Tem que ter. Então, assim, a parte do marketing dela lá, eu aprendi bastante a fazer isso, porque na pandemia a gente não tinha saída, né? Então eu direcionei 1 ano da minha vida para só estar sobre isso. Sim. Para mim aprender a fazer na unha mesmo, né? Com as tecnologias que tem agora com a inteligência artificial, tudo. Então, assim, eu tô usando tudo que eu tenho em relação a conhecimento, experiência, hoje, para começar a colocar lá. Então, por exemplo, a gente já identificou que a gente precisa agora melhorar, aumentar a estrutura. E a gente entende também que a gente tem que ir indo por partes. Não adianta eu pegar, comprar um prédio, fazer um prédio de andares ali, como clínica da surdez, a gente precisa de ter, de forma natural, as demandas, né? Então a gente tem a demanda, preciso crescer, tem a demanda, tem que crescer. Então hoje a gente já cresceu, sim, atende a região inteira, até fora de estado também o pessoal vem, né? Então, assim, eu tô trazendo hoje, assim, tudo o que eu posso da minha energia, do meu conhecimento, né? Então, eu respeito muito ela. Claro.
É aquele negócio, né? Eu tenho que perguntar pra ela se eu posso perguntar. Mas assim, É isso aí. brincadeiras à parte, mas assim, com ela a gente tem uma conversa muito saudável, né? Eu respeito, assim, tudo que ela quer fazer, mas eu sou um grande incentivador, instrutor em algumas partes, né? E eu sou também uma pessoa que acredita no sonho dela. Acho que isso é o principal. De sonhar, você entende, né, Douglas? Isso. Então eu falei assim, olha, você lembra quando a gente casou, que você não fez o processo e concretizou? Falei, como negócio na vida é a mesma coisa, sabe? Então eu falei assim, a diferença é que você tem alguém do seu lado que acredita no teu sonho. E eu vou te ajudar a fazer acontecer do jeito que você quer. Entendeu? E é muito legal isso, né? Você tá falando assim, eu tô... Lá no começo, quando você começou a falar do sonho, da família toda ter um objetivo pra sair daquele cenário do deserto que vocês passaram lá aquele ano, eu fui fazendo um paralelo em casa, porque em casa a gente também é um negócio familiar e tá junto o tempo todo. Então é algo que, assim, é até um privilégio que a gente tem, né? De passar tanto tempo assim com a família. E quando entra um projeto, principalmente grandioso, assim como Hectares, o próprio Ares, outros projetos que a gente tem trabalhado, e é um de cada vez. Igual vocês têm lá um desafio de cada vez, uma reforma de cada vez, uma melhoria de cada vez. Mas como todo o tema da família naquele período, até aquele... Quando eu digo problema, mas assim, aquelas dúvidas serem solucionadas daquele novo projeto, até as coisas serem todas definidas, o tema é aquilo lá. E todo mundo se ajuda, um confia no outro, às vezes um que estava mais confiante já... será que é isso mesmo? Os outros ajudam a levantar. Isso. Como isso faz a diferença no resultado do negócio? E é o que você falou. Com uma família toda focada em realizar um objetivo, a gente conseguiu fazer o Hectares. Isso. Vocês estão se tornando o melhor sushi do mundo. E tem prazo para isso. Então a gente consegue, com esse foco e com a união de energia, cada um fazendo a sua parte, chegar em lugares que as pessoas, primeiro, não chegariam, as pessoas normais, que eu digo, que não tem essa visão, não chegariam. E aí você começa a perceber que o impossível, ele é meio relativo, né? Sim. Impossível, ele só é impossível até, né, o famoso, até fazer. Tem alguém fazer, eu acredito, quem acredita, né? O principal, assim, ponto, assim, famílias e projetos, assim, a gente precisa procurar pessoas que acreditam na gente. Isso. Sabe, porque às vezes a gente se pega, assim, naquele momento de vazio, né? Ou desesperador, assim, que depende da nossa decisão. E você fala assim, cara, e agora? Assim... quem pode me ajudar, né? Então, é um momento que a gente fica perdido. Sim. E todo mundo, toda aquela carga de responsabilidade vai pra você, e daquela sua decisão vai impactar muito, 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 às vezes, muitas pessoas, né? Uhum. Então, é uma baita responsabilidade, né? Então, a gente precisa, assim, sempre se colocar, né? Numa maneira que a gente tenha esse equilíbrio, né? Também na cabeça da gente, assim, pra gente poder tomar essas decisões, assim, difíceis, né, também, né? É isso mesmo. Meu amigo, obrigado pela presença aqui. Foi muito bacana conversar com você. Como eu falei, a gente tem que marcar uma próxima oportunidade, a gente coloca uma mesa toda forrada de sushi aqui. Uma mesa de sushi com... divulgar a comida, né? Não, comer mesmo, mas aí a gente divulga também. E obrigado de verdade pela participação. Quer deixar uma mensagem final pra equipe, pra cidade, pros clientes de vocês? Agradecer, assim, a todos os nossos colaboradores, né? As pessoas que estão com nós todos os dias, que todas as pessoas, assim, são importantes, né? Pra gente também valorizar muito o tempo que a gente tem em casa, com a família. Quem puder almoçar junto com a família, ter esse tempo, sabe? A gente ter um equilíbrio, sabe? Da gente poder descansar, poder ter essa refeição em família, a gente poder fazer um pouco de tudo e ao mesmo tempo a gente ter os nossos sonhos, né? Então, quando a gente for ter os sonhos, você tem que entrar nessa outra parte que a gente falou, né? A gente acredita, ter alguém para acreditar, definir um objetivo, planejar, trabalhar para isso, né? Mas sempre lembrar da essência, né? E do tempo, né? Porque a gente não é sobre mim, sobre, sabe, o que a gente tá fazendo, assim. Realmente é sobre servir e ajudar, né? Então, a gente precisa, assim, ser bem consciente disso pra gente sempre lembrar que
tudo que a gente faz, né, no meio que a gente tá vivendo, isso vai impactando a vida das pessoas, a vida do pessoal que tá com a gente, né? Então, assim, a gente... Isso é muito gratificante, né? Impactar a vida das pessoas. Isso, e a gratidão é por tudo, né? Por a gente estar aqui, tá falando aqui com as pessoas, né? Pela família que a gente tem, pela saúde que a gente tem. E esse é sim, tudo é agradecimento, né? Porque vamos fazer 16 anos, né? Que a gente tá trabalhando nesse ramo. E falar para as pessoas acreditarem, né? Lutem por aqueles que dependem ou estão com você, né? Porque ninguém vai correr atrás, ninguém vai te entregar o sonho na sua mão e embrulhagem de presente. Ó, surpresa, você acabou de realizar seu sonho, né? Tem então que trabalhar acho que a gente tem que trabalhar para poder realizar aquilo que você quer. Só assim que você vai conseguir mudar de vida, né? Muito bom, muito bom. E vocês, muito obrigado por acompanharem mais um Construindo Futuros. Lembrem que toda quinta-feira às 19 horas, aqui no canal do Hectares, só faz sua inscrição, inscreve aqui no canal e clica no sininho que você vai ficar sabendo. A gente conversa com pessoas igual o Douglas, igual outros convidados que pensam de uma maneira... vibram numa frequência diferente. Então, assistam e acompanhem aqui, tá legal?